sua família, a irmã Liliana, Israel. Eu sou grato a Deus pela vida do companheiro. Já esteve 2 vezes lá no litoral, pregando lá para nós, festividades. Aleluia. E Deus preparou para eu estar pertinho aqui em Candelária esse final de semana, trabalhando ali no evento de ensino. E Deus preparou para nós estarmos aqui hoje e também amanhã. Hoje é a minha primeira participação, terei 2. E eu sou grato a Deus pelo privilégio e oportunidade que Deus me dá de poder estar aqui com vocês, tá bom? Minha gratidão a Deus e o Alexandre, também esteve lá com o Juiz. Eu não sabia que estava em Santa Maria, mas Deus assim sabe todas as coisas, e eu fiquei feliz de te encontrar aqui. Os demais eu não conheço. Eu tenho lembrança aqui de um companheiro que eu encontrei lá em Bento Gonçalves, uma campanha ali. Estava lá com o pastor Edilson. Que bom te ver, tá, companheiro? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Os demais, para mim, eu não tenho lembrança de ter visto, tá bom? Só o Senhor conhece aqui, citei nomes em curso da memória. Mas que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, nós temos lido nesta noite aqui uma narrativa Antigo Testamentário. O capítulo de número 5 do livro de 2 Reis, ele tem alguns atributos a serem aqui citados, a serem aqui questionados e também narrados. O primeiro atributo dado ao capítulo 5 de 2 Reis é o Deus único, Deus Criador dos céus e da terra. A Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória, a Ele é todo o louvor e a Ele é toda a adoração. O segundo atributo aqui a ser dado no capítulo 5 de 2 Reis é o profeta revolucionário por nome de Eliseu. O profeta que marcou a sua época com mensagens poderosas à nação de Israel. Um homem que Deus usou de maneira extraordinária. Segundo, terceiro atributo a ser dado aqui no capítulo 5 de 2 Reis é também a uma menina que a Bíblia não vai destacar o nome dela, mas a identifica como uma prisioneira que foi a cativo para a cidade de Naamã, que também é merecedor de atributos aqui nesse capítulo do número 5. Também outro atributo aqui a ser reconhecido é para a esposa de Naamã. Pois bem, é nesta ocasião aqui que eu começo a falar o que hoje à tarde o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava ali na casa do pastor meditando um pouco na palavra, pensando nesse culto hoje à noite. A história vai nos dizer que esse capítulo aqui trata-se da história de um homem que, segundo a Bíblia, o descreve como um homem bem sucedido. Eu estava olhando, lendo, observando a história de Naamã, e esse homem ele era querido pela nação, esse homem ele era querido pela esposa, esse homem ele era querido pelo rei, esse homem ele era querido pelos soldados, a seus súditos, a ponto dos soldados, quando ir conversar com ele, o chamar de pai, devido tanto respeito, devido tanta consideração. Pois bem, a história vai nos dizer que esse homem bem sucedido no meio da sociedade, esse homem que todo mês cai na conta dele, sem contar dos benefícios, pastor, que ele recebe, que cobre ele toda a sua casa. Um general, meu irmão, ele desfruta de muita mordomia, ele desfruta de muitos privilégios, mas a história vai nos dizer que esse general aqui, que a Bíblia o identifica, ou diz como Naamã, a Bíblia vai nos dizer que esse homem aqui, ele tinha uma doença, ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade, e esta enfermidade era uma lepra. E não adianta, meus irmãos, não adianta, porque ninguém está livre de passar por um período de uma doença, de uma enfermidade.
quer ser rico, quer ser pobre, quer ser branco ou quer ser preto. Ninguém está livre de passar por um período ou por um momento de uma enfermidade na sua vida. É por isso que Salomão, o sábio Salomão, que no hebraico é Shelemon, ele vaticinou e disse no capítulo 12 de Eclesiastes, quando ele disse assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual eu venho dizer, eu não tenho neles contentamento, ou não tenho neles alegria. E Salomão continua o seu relato, e ele diz bem assim: lembra-te do teu Criador, antes que tremam os guardas da casa. Os guardas da casa são os braços. Chega um momento na vida do homem, chega um momento na vida da mulher, que ele não consegue pegar um copo d'água para tomar, porque a mão treme. Existe um mal hoje no mundo, chamado mal de Parkinson, que o homem não se domina. Ele não consegue pegar um talher para comer, nem pegar um copo d'água. Pois é, Deus está falando nessa noite para lembrar dele, da pessoa dele, antes que venham esses dias maus. E Salomão, ele ainda continua o seu relato e diz bem assim: lembra-te do teu Criador, antes que se curvem os homens fortes. Há momentos na vida do homem, há momentos na vida da mulher, que ele não consegue mais caminhar muito, ele para sentado. Por quê? Porque os homens fortes são as pernas, dor nas pernas, problema nos joelhos. E Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador, antes que se curvem os homens fortes. E ele vai dando aqui uma série de enfermidades, quando ele diz: lembra-te do teu Criador, antes que escureça aqueles que espiam pela janela, falando da cegueira. Hoje, para eu ler esta Bíblia aqui, eu dependo de uma lente como essa, para facilitar, porque vem vindo os anos, e você vai ficando com perca de visão. E Salomão ainda vai muito mais além, falando aqui de doenças do corpo físico. Ele ainda diz assim: lembra-te do teu Criador, antes que seja baixo o ruído da moedura, falando da surdez, pastor. Ele ainda vai mais além, dando uma série de doenças. Lembra-te do teu Criador, antes que se rompa a coluna vertebral, aleluia, que é também a nossa coluna aqui. Chega um tempo que você tem que ficar assim, ó, não consegue mais ficar em pé, porque a coluna não lhe permite. E ele ainda continua o seu relato e diz: lembra-te do teu Criador, antes que se despedace o copo de ouro, falando do coração. A doença que mais está matando hoje é infarto, é pessoa nova, é pessoa velha, está matando todo mundo. Pois é, antes que o infarto venha, antes que o AVC venha, é noite de você lembrar do teu Criador, é noite de você adorar o teu Criador. E só eu já estou ouvindo a voz da rola. Aleluia. Aleluia. Pode até hoje à noite alguém ter entrado aqui com um desses problemas, ou cegueira, ou surdo, ou problema de coluna, ou com ameaça de infarto. Mas se você lembrar do teu Criador hoje, Ele vai fazer algo bom na tua saúde, Ele vai fazer algo bom na tua vida. Oh Espírito de Deus, Deus permitiu muita coisa acontecer, serva, nesta caminhada. Até a tua saúde foi ameaçada, mas tu ainda está de pé, porque ainda te é longa a tua jornada. Ou esse eu sinto a liberdade. Diz o pastor: eu não sabia que podia sair dali de trás, me perdoe, aleluia, me desculpa, pelo amor de Deus. A história vai nos dizer que esse homem agora, esse general, ele tinha uma doença que era uma lepra. Agora eu fico imaginando, irmã Liliana, toda a majestade desse homem, toda a riqueza, toda a mordomia que ele tinha, tudo que ele tinha,
Tudo isso cai por terra quando ele tira a roupa, se olha no espelho e vê o corpo tapado de lepra. Porque não adianta, meus irmãos, estar com o rei na barriga, não adianta dar uma de soberbo e dar uma de orgulhoso, se você não está bem com Deus e se você não está bem de saúde. Primeiro é bem com Deus, é também bem de saúde. Pois bem, a história vai nos dizer que este homem aqui, com essa enfermidade, com esta doença, ele questionava 24 horas, buscando cura, buscando recurso, ele não achava. Mas eu acabei de dizer aqui para a igreja que na casa